Bom, então vamos lá, dando início hoje ao 33º dia do nosso grupo de estudos. Vamos continuar estudando a carta 8. Vamos lá no YouTube dá para ver certinho o dia que a gente está, né? Eu vou atualizando o dia, né? Então estamos no 33º dia. Mas então vamos lá, vamos começar hoje. Aí daqui a pouquinho eu aviso das páginas certinho. Então vamos começar com a nossa oração para a gente poder acessar a consciência crítica e começar o grupo de hoje. Vamos lá. Fechando os olhos, respirando 3 vezes profundamente. Afastando os pensamentos. Vamos para a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Bom, vamos lá, está dando início na leitura de hoje. Respirando fundo, a gente vai começar. Deixa eu olhar aqui certinho para falar a página. Para quem está no livro, é da página 276 até a 282. E no PDF é da 179 até a 183. Vou ler só um pedacinho da semana passada para pegar o gancho com o que a gente vai falar hoje, e aí a gente já vai para a leitura. Então vamos lá. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em 2 dimensões, vocês cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual.
Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnética emocional de rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e por fim saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo que a vida divina é, agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito ao longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada, sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que ele refere ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder, trabalhando por trás das experiências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores ainda de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Nesse momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos, até que dirige o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom mais do que ser bom e que não suporta o pensamento do que poderia ser imperfeito, há pouca gente nesse momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim
seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética. Onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros, agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinge esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem um valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. Uma revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias de vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro de seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência, psique, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação-rejeição e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim de seu tempo na Terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos Evangelhos,
Benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que, espiritualmente, é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz sua igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse: bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes um país como o Tibete, que adora o próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para um mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar, para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnético-emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe, com mais clareza, sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço nos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem suas experiências para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvida devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração, pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa, direcionada contra a experiência da vida divina que levou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito levará a sentir-se cansado e desanimado, e provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico.
E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo porque a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam com tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, que é o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha de consciências. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. E depois a gente, se eu for ler toda essa parte, vai deixar muito tempo, mas eu estendi um pouquinho que é para poder dar um fechamento porque a gente leu na página anterior. Então vamos estar dando uma pausa aqui, que aí na semana que vem ele vai falar exatamente como lidar com conflitos, né? Mas a gente vai estar parando aqui agora para a gente poder debater um pouquinho sobre esses assuntos aqui. Então vamos respirar um pouquinho. Vamos lá. Abrir aí para as perguntas, para as observações, para as opiniões. Boa noite, Di. Você entrou no comecinho da leitura, não perdeu quase nada. Tá no mudo, Di. Perdi uma boa parte porque meu telefone estava mudo, aí eu fiquei tentando aumentar o som. Ah, entendi. Bom, mas vamos lá. Quem gostaria de começar? Carmen, Marleninha, a Dia acabou não ouvindo uma parte. Quem quer
falar alguma coisinha. É tanta coisa, né, que a gente fica até meia... Bom, uma das coisas é a fé, né? A fé, sim, assim, dúvida. Não é assim, o que eu quero dizer que, por exemplo, é você confiar, você soltar, né? Do que ficar tentando pedir e tal. E eu acho que você deve, assim, a gente deve mentalizar e soltar, né? O pensamento que você quer para sua vida, realmente acreditar numa força maior, né? E não ficar presa a essas as coisas terrenas, as coisas acontecerem do seu jeito, e como você quer, na hora que você quer, no tempo que você quer. Isso que é o mais, assim, difícil, que eu acho, né? Porque às vezes você quer uma coisa e tal. Por exemplo, nós aqui, nós não temos casa própria, né? Então, a nossa meta sempre foi juntar alguma coisa e para comprar e para ter e tal. E a gente ficava muito nisso, né? Aí compramos um terreno, que daí foi antes da pandemia, daí parou todo o projeto lá de loteamento por causa da pandemia. Aconteceu uma série de imprevistos de entrega, né? Enfim, a gente está pagando, fizemos no financiamento e tal. E com o tempo, com as leituras, com o aprendizado, com as coisas que a gente, com autoconhecimento, eu e meu marido, a gente parou, assim, de ficar preso nisso, né? Porque tem que... nossa, nós temos que ter nossa casa, porque a casa... Então ficava assim, sabe, numa coisa que... E não acontecia, as coisas não rolavam, né? Uma coisa presa. A partir do momento que a gente deu uma relaxada e a gente foi entendendo, né, que é cada coisa... Eu falei, de repente, é pra gente viver de aluguel e aproveitar a vida. Por que vai ficar patinando nesse negócio? Porque as coisas são demoradas, né? Então, aí parece que a coisa flui melhor. A coisa flui, a gente está conseguindo fazer várias coisinhas que a gente estava se privando, que não estava fazendo, e não adiantava nada, porque o dinheiro ia do mesmo jeito. Então, você deixava de fazer um passeio, deixava de dar uma saída, alguma coisa, e não adiantava, né? Então, aí o negócio, a gente entregou, a gente relaxou. Vamos fazer o que é para fazer hoje, agora, o que está rolando agora. Aí vai pagando o terreno, a hora que sair, saiu, a hora que der para fazer alguma coisa, a gente faz, mas vamos indo, conforme as coisas vão acontecendo, de acordo. E foi a melhor coisa, porque a gente não está preso mais com esse negócio de tem que ter, tudo em função, né? Então, acho que deu uma boa, assim, equalizada, assim, sabe, nas coisas. Legal. Muito bom. Bem comentário, bem a calhar. Também me veio alguns insights aqui que eu vou compartilhar com vocês, assim, até para que vai ajudar a interpretar bem depois. Pode falar, Marlene. Bom, eu anotei algumas coisas aqui e aí depois eu vou falar do que a Carmen falou de você deixar as coisas fluírem. Mas tem uma coisa que eu anotei que eles falam que eu queria até entender, que não é que pensar em si mesmo é uma experiência terrena humana.
isso quer dizer o quê? Que é uma coisa negativa se você pensa em si mesmo? Eu acho que como eu até já falei para vocês, muitas vezes eu tentei agradar o outro, fazer com que o outro ficasse feliz em detrimento da minha pessoa. Então eu deixei de pensar em mim. E aí esse termo aqui, essa passagem, eu entendi que você não deve pensar em si mesmo. Tudo bem, você tem que pensar nos outros também, você tem que tentar pensar amar a si como aos outros e tudo mais. Mas eu acho que você tem sim que pensar em você. Sabe, para você se valorizar, você tem que se valorizar sim, porque, gente, é tão difícil você querer que as outras pessoas te valorizem, que as outras pessoas vejam o que você faz de bom, de legal, mas você mesmo não se valoriza. Então, eu acho que tem que pensar em si e se valorizar. É uma coisa que eu acredito que tem que acontecer. Tem a parte da humildade, que tem muitas falas na Bíblia que eu acho que a interpretação realmente foi muito errônea. Benditos sejam os mansos, que deles será o reino dos céus, ou a pessoa ser muito pacífica. Por exemplo, ele coloca tem um país aí que ele coloca como pacífico. Gente, se o país for um país pacífico, acontece como está acontecendo na Ucrânia, que aí a Rússia quer o país para eles, aí acontece que os mais gananciosos vêm para cima do que é humilde, do que é manso, do que é bonzinho. Eu vou sair que eu vou pegar caneta e um papel para anotar suas coisinhas, tá, Marlene? Eu tô ouvindo, eu tô só aqui do lado, tá? Bom, pode continuar. Então eu acho que esse tipo de ser pacífico não deveria ser exatamente ser pacífico, esperar que as coisas aconteçam e falar amém. Eu acho que a pessoa tem que se pôr, eu acho que a pessoa tem que se colocar. Aí quando tu falar da dúvida, eu acho que a gente tem que sim ter dúvidas, questionar, entender, para entender realmente se aquilo nos cabe. Porque se você falar a dúvida é uma força negativa, eu sinceramente eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem dúvidas, a gente tem que sanar as dúvidas que a gente tem, porque senão a gente não cresce. Se a gente simplesmente for como por exemplo esses pastores aí que ganham em cima das pessoas, que fazem de tudo para ganhar em cima dos que são mais ingênuos, a pessoa simplesmente acreditar no que ele está falando, eu acho que está errado. Eu acho que temos que duvidar para a gente não ser enganado. Não sei se eu entendi de forma errada também, tá, gente? De repente, por isso mesmo que estou falando, de repente eu entendi as coisas de uma forma que não é bem por aí. Ok, perfeito. Di, quer comentar alguma coisa? Ok, pode falar, Carmen. Eu concordo com você, Marlene, sobre que a gente tem que se posicionar. Eu acho que tem que olhar para a gente, né? Não é questão de egoísmo. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, principalmente quando aprender a dizer não, a colocar limite, e não querer agradar os outros. Se não vai fazer bem para você, se você não está afim, não estou afim, não quero. E eu acho isso, e tem muita dificuldade, muita gente tem muita dificuldade. Eu já tive, agora que eu estou, assim, sendo mais honesta comigo, talvez, de falar, não quero, não, hoje não estou afim. Mas vamos, não, sabe? Porque eu acho super importante isso. E outra, olhar para si, saber suas qualidades, até onde você pode ir, se valorizar. Nossa, isso eu acho que faz realmente fácil. Eu acho que o que quis dizer, de olhar para a gente de uma forma de vaidade, só a gente que importa, uma forma egoísta, talvez, né? Que ele queira, esteja falando assim mais nitidamente. E o negócio da dúvida, né?
eu acho também, eu concordo com você, a gente tem as nossas dúvidas e tal, mas o que eu acho que ficou mais assim no que ele quis dizer é colocar em dúvida, talvez, a pessoa assim é tão cética, não acredita em coisas que podem acontecer, que ela passa batido e acontece uma coisa maravilhosa e daí ela é tão assim que ela não... Ai, espera, minha irmã tá ligando. Tá. Vou ignorar. Ai, entrou, peraí. Tem que... Estamos te ouvindo, Carmen, normal. É que deve agora acho que apertou a câmera para voltar aí. Não, eu tive que... E agora? O que eu faço? Você não apertou a câmera Aumentar. para ocultar? Não, eu ignorei a chamada. Ah, telefone? Ai, é. Ah, E agora? tem que voltar para a Aonde? tela do Mas aplicativo. está escrito reunião, nova reunião, voltar, pera. Achei. Ah, tá, voltar, isso mesmo. Voltar, Que você não caiu da chamada, voltar, mas você deve virar. Não, eu recusei. Ai, pronto. E eu acho que é a dúvida. Agora eu que não estou. Cadê eu? Vê se tua Bom, câmera vocês não, são- você não ocultou sem querer a câmera. Acho que sim. Aonde que eu vejo? Aqui no vídeo. Agora, voltei. Isso. Então, ai, de novo. Ela, eu tenho o grupo, né? Minha irmã operou o joelho e ela fez uma operação bem chatinha mesmo. Moeu o joelho dela, ativou até o músculo da coxa e tal, e estava lá em recuperação, mas já tinha falado com ela alguma coisa. E eu acho que a coisa da dúvida, eu acho que é isso. A pessoa é tão incrédula, assim, que às vezes ela passa batido uma coisa maravilhosa que pode ter acontecido com ela, e daí ela coloca em dúvida, será mesmo que aconteceu? Será? Ai, não sei, tipo isso, né? Bom, vamos Mais lá. ou menos isso. Quer falar mais alguma coisinha, Marlene? Não? Vai. Não, então, bom, vamos por partes aqui, né? Que começou com o pensar em si mesmo, né? Então vamos, assim, o pensar em si mesmo, né, eu concordo plenamente com vocês, né? E eu acredito que não seja isso que Cristo quis dizer nas cartas, né? Quando ele fala, ele se refere ao pensamento egóico, de não levar em consideração os outros em nada. Não quer dizer com um posicionamento, com a autovalorização, não é isso que ele quer dizer. E tem a ver, aqui o que ele coloca, tem a ver com a entrega, né? Tem a ver com entregar. A partir do momento que você acredita na realidade divina, acredita você passa você não precisa se preocupar com o que vai acontecer com você, que a gente está tão focado nas nossas coisas que a gente acaba esquecendo de entregar. Então, o pensar em si mesmo, claro, a gente deve pensar em nós mesmos, isso não tem nada a ver com isso, com relação a horário, a prioridade, a essas coisas. Aqui tem a ver com a questão pelo que eu entendi, com a questão da entrega, né? Muitas vezes a gente está tão preocupado e focado naquela coisa, a gente fica tão preocupado, isso, a mensagem que ele procura passar é isso. A gente está tão preso na preocupação do dia a dia, como vai ser, a conta para pagar, essas coisas todas, que a gente acaba esquecendo de entregar. E quando a gente está na busca espiritual, quando a gente está nessa busca e não só na busca, quando a gente está na busca e entra nesse caminho realmente de acessar a realidade divina, coloca nossos objetivos em mente, como a Carmen falou do caso do aluguel aí, é bem isso. Se a gente fica, ela tá lá, ela colocou a meta dela lá estavam lá pagando o terreno, tudo, veio a pandemia, começou a vir preocupação, e você fica preocupado em pagar, você está tão olhando para aquilo, no final das contas você vai conseguir pagar aquilo, só que você perdeu tanto tempo com a preocupação que você não está deixando as coisas fluírem. E quando você deixa as coisas fluírem, que é o que ele chama de entrega, as coisas acontecem muito mais naturalmente.
Ele até aqui deu um exemplo para falar da entrega, que é a história que eu até queria compartilhar com vocês minha, né, do que aconteceu num momento da minha vida. Que ele fala aqui: você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirige o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, e essa experiência foi no momento que eu estava eu já tinha lido as cartas várias vezes, então eu já estava muito forte nesse caminho espiritual, e assim, embora a minha vida estava turbulenta em várias coisas, né, eu tinha tomado uma decisão um tempo antes que eu ia seguir totalmente a intuição e a vontade divina para tudo que eu fosse fazer. E tinha vindo muito claro uma mensagem que eu não precisava me preocupar com a minha situação atual, que as coisas iam fluir, iam acontecer naturalmente. E é difícil você ficar nesse ponto quando está tudo turbulento, né? E aí vai ter a ver até com a dúvida e a fé, esse exemplo que eu vou dar agora. Tá? Então, só para esclarecer da dúvida e da fé, porque eu vou entrar no exemplo e vai ficar mais claro, quando ele fala dúvida, Marleninha, ele não quer dizer como duvidar de algo. Tá? Ele quer dizer quando você recebe uma mensagem ou quando você entrega, se você põe em dúvida aquilo que está vindo de forma divina, que está sendo construído, você pode destruir tudo isso e voltar para uma estaca zero. Porque você fica na dúvida se vai dar certo. Então, igual a Carmen colocou o plano, mais uma vez vou dar o exemplo da Carmen porque ela citou. A Carmen colocou o plano dela do terreno e tudo mais. Quando a gente fica olhando muito para aquilo e muito preocupado, o que a gente está fazendo? A gente está colocando em dúvida que aquilo vai se realizar. Mas se a gente acredita que é um ser divino e que merece aquilo de verdade, a gente se sente merecedor daquilo, se sente grato pelas coisas que estão acontecendo e a gente entrega, a gente tem que deixar as coisas fluírem. Então, quando a Carmen estava naquela sensação de estar preocupada e tipo que acaba gerando conversas, tudo mais, você está pondo em dúvida. E quando você está pondo em dúvida, as coisas não fluem como deveria. A partir do momento que você soltou, as coisas fluem de uma maneira, tá? Então não tem a ver com o conceito de duvidar, tá? Aquele exemplo que você colocou, pô, tô vendo lá um pastor falando um monte de groselha, aquilo não é nem duvidar, aquilo é não acreditar. Eu não acredito nisso, não é que eu duvido disso, eu não acredito. Entendeu? Então não é que você está nem pondo em dúvida isso, é uma coisa que não ressoou com o teu coração, você acha que é mentira e acabou, você esquece isso, você não está nem pondo em dúvida, né? O exemplo que ele cita aqui é quando você colocar em dúvida aquilo que você realmente entregou, seus sonhos, seus desejos e suas aspirações, tá? Então esse exemplo que eu estava contando lá dos Estados Unidos agora, que vai juntar tudo, vai fazer, vocês vão entender o sentido que eu quero falar. E quando aconteceu de ir para lá, para falar a verdade assim, eu e a Leite não via como tipo isso ia acontecer. Quando veio e apareceu uma oportunidade, né, sempre deixou muito claro, veio uma mensagem para mim de 3 fontes diferentes que havia uma oportunidade naquele mês para eu ficar tranquilo, e realmente começou, uma pessoa falou, outra pessoa falou, aí a terceira mensagem chegou, aí quando veio um pum, falei, nossa, é isso, né? Mas como que vai acontecer? Aí as coisas se desenrolaram de uma maneira totalmente inesperada. Entendeu? Apareceu um dinheiro tipo de um lugar totalmente inesperado para poder começar a fluir compra de passagem, para poder começar a fluir as coisas. E tanto que eu fui lá para os Estados Unidos, eu já contei essa história para vocês, mas foi praticamente tipo, eu fui para lá, fui para casa de um amigo, mas tipo, eu não me manteria lá nem por 15 dias. Tipo, eu fui totalmente na confiança do que ia acontecer, né, do que me falaram e tal, e eu não botei em dúvida os planos de Deus nisso. E foi impressionante como as coisas se desenrolaram. Eu falo que foi o momento em que minha vida mais fluiu de forma natural, porque eu entreguei completamente. Eu não me preocupei com conta bancária, eu não me preocupei com família, eu não me preocupei com nada.
no sentido de preocupar que eu falo acho que vocês entenderam, né? Não é que eu esqueci que eu tinha família, que eu esqueci que eu tinha conta bancária, não é isso. Mas eu deixei fluir. E quando começou a fluir, as coisas foram se desenrolando uma após a outra, tudo foi se resolvendo e foi um período de prosperidade espetacular, o que foi eu e a Lê, nas conversas que a gente tinha depois, era que em 6 meses tinha acontecido o que não tinha acontecido praticamente em 10 anos. Foi muito rápido, foi muito rápido, foi muito fluido. E por um caminho totalmente desconhecido mesmo. Tipo, não tinha nada a ver com o que eu fazia de trabalho, não tinha nada a ver com o que eu fazia de pessoas próximas, não tinha nada a ver com nada. Não tinha nem a ver com o idioma. Eu estava em outro país, totalmente entregue assim, para as coisas fluírem, e foi impressionante como as coisas fluíram nesse período de 1 ano e 3 meses que estava lá. Mas em nenhum momento eu questionei o que foi falado que era para estar fazendo. Simplesmente, quando vinha ali aqueles momentos de incerteza, né, que sempre vem os momentos de incerteza que parece que vem para testar. Quando vinha um momento de incerteza, eu sempre conversava com a Lê, a gente pegava, eu intuía, conversava com a consciência divina mesmo, né, e sempre vinha, parecia que as soluções apareciam quase que do nada. Tipo, dava um problema, a única coisa que acontecia quando dava um problema, eu falava, nossa, aconteceu isso, lógico que na hora você fica aquele lá, eu me acalmava no mesmo dia e eu entregava, eu falava, bom, se está acontecendo isso é porque algo melhor vai aparecer. E era impressionante como no dia seguinte as coisas já fluíam para algo melhor. Todo o problema que aconteceu, em 2, 3 dias vinha uma solução, e a solução era sempre para algo melhor, era algo mais positivo ainda que estava acontecendo. Mas isso aconteceu num momento total de entrega, né? Eu falo que ali foi uma referência que, tipo, eu procuro vir hoje, mas quando eu falo que eu voltei para o Brasil, a gente volta com as coisas, algumas preocupações e algumas coisas. Mas sempre tento procurar voltar ao pensamento que eu estava naquela época para tentar deixar as coisas fluírem. Foi um momento realmente de entrega total. Parece que vai mostrando o caminho para você e a coisa se ajeita para fluir. Mas desde que você... Claro, isso não é você cruzar os braços e esperar o milagre acontecer. Não. Você está em movimento, está em direção das coisas, mas ao mesmo tempo está preparado para as adversidades. Então quando fala... O que ele quer dizer aqui do pensar em si mesmo isso, não é que você não tem que pensar em você, mas é você confiar que tem algo maior que está conduzindo desde que os seus objetivos sejam claros, a sua intenção seja clara, com propósitos claros, quando isso está com muita clareza, você tem que confiar que tem algo maior que está conduzindo você para atingir os objetivos. Então é esse ponto que ele fala. Então quando ele fala do pensar em si mesmo, de você ter fé e de você não duvidar, é isso. Porque a dúvida acaba paralisando. Tipo, quando eu falo da dúvida assim, você tem um objetivo claro. Você sabe que intuitivamente no coração, você sabe que aquele caminho é para seguir. Mas aí você põe em dúvida e você paralisa. Você não faz nada, você não faz aqui nem ali. E quando você paralisa, você põe em xeque tudo aquilo que está se desenrolando, porque você mesmo paralisou, e se depende do tempo que leva essa paralisação, pode fazer você voltar a estaca zero. Então, quando ele fala da dúvida e da fé, é isso. Se você entregou e você está indo, é importante você deixar as coisas fluírem, porque as coisas vão caminhar e é aquilo. Nunca vai caminhar do jeito que você pensou 100%. A partir do momento que você começou um caminho, vai ter alguns contratempos. Mas se você tiver a fé, o foco e não perder aonde você quer chegar, né? A solução vai aparecer praticamente instantaneamente. Não instantaneamente na hora, mas vai demorar 1 dia, 2 dias, aquilo vai vir e você vai começar a coisa se desenrola para as coisas fluírem. Então, quando você está na busca de verdade e você está nesse processo de purificar a tua consciência, de entregar e de realmente se limpar do ego, porque muitas vezes a gente tem alguns pensamentos
coisas que a gente acredita. E às vezes a gente bate tanto a cabeça porque a gente está seguindo a nossa cabeça e vai lá, e vai batendo a cabeça e as coisas não vão dando certo. Então esse momento, quando você tem um objetivo claro e realmente entregou, tem hora que você precisa mudar a sua maneira de pensar. E aí é esse que é o momento da entrega, porque vão acontecer coisas que vão te fazer ir para um caminho, para outro caminho, e você deixar as coisas fluírem de uma maneira tranquilas. Então isso que é realmente ter a fé e a confiança de que as coisas vão dar certo, tá? Bom, o que vocês querem falar alguma coisa disso daí? Ou deu para ficar claro desse ponto aí? Acho que Eu entendi. tá, deu para pegar? Então é isso, não é não duvidar de algo que estão falando para você, não tem nada a ver com isso. Isso são coisas terrenas, é uma decisão que você tem que tomar, então não tem nada a ver. Mas quando você está na fé, ou quando você recebe algo, você está ali vamos supor que você tem um problema específico. E aí você fala, Deus, entrega para Deus, né? Aquele momento que não adianta você ficar pensando naquilo que você não vai conseguir resolver. Porque se você não resolveu até aquele momento, tua cabeça está limitada ainda com aquilo. Você não está conseguindo encontrar uma solução. Nesse momento, às vezes é melhor você parar. Entregar. Não estou conseguindo resolver esse problema, peço inspiração, peço ajuda para poder resolver isso daqui da melhor forma possível. E nisso, quando você faz essa entrega e relaxa um pouco, em algum momento você vai ter alguma coisa que vai aparecer na sua mente, que é uma intuição. Às vezes alguém vai te falar alguma coisa, uma pessoa totalmente nada a ver pode te falar alguma coisa, ou você vai dormir e vai sonhar com alguém te falando alguma coisa, ou recebe uma mensagem, ouve uma música, e aí você daquilo ali você fala, pô, peraí, veio uma intuição. E nessa hora você lembra do seu pedido. Você fala, nossa, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E quando você tem isso, é nessa hora que muitas pessoas põem em dúvida aquela intuição que apareceu e não executa, porque começa a falar, será que é isso? Será que não é? Será que é mesmo? Será que eu recebi uma mensagem? E as pessoas acabam deixando de seguir um caminho que às vezes é um pouco diferente do que ela acreditava. Então é nesse momento, se você está num processo realmente da sua cura espiritual e está buscando algo, a solução vai aparecer para você de maneiras bem inesperadas. Isso é certeza, isso é algo que você só consegue acreditar quando você vivencia isso, né? Então eu quis compartilhar essa experiência exatamente por isso, porque foi uma experiência tão surreal, tão mágica que aconteceu, mas voltando lá atrás, era um momento que eu estava totalmente entregue para o que tinha que acontecer. E eu segui tudo cegamente, meio que cegamente. Ou dava certo ou dava certo, não tinha muita opção. Mas eu segui o coração e fiz. E aí veio e a coisa ia fluindo de uma forma natural. Então é exatamente isso que ele coloca aqui nesse texto. Tá? Então, quando eu fui lendo agora com vocês, eu tinha lido hoje de manhã, não tinha vindo isso, mas agora lendo isso aqui, impressionante como foi fluindo essa fase da minha vida e deu que é um exemplo para compartilhar de algo que foi vivenciado. Tá? Vamos dar um pause que falta 3 minutinhos, aí a gente já volta e eu vou falar do coração pacífico também, que está aqui anotadinho. Então vamos lá, até daqui a pouquinho. Pronto. Bom, vamos lá então agora do coração pacífico. O que ele fala aqui é que realmente tem um erro de interpretação. Ele fala que não é bendito sejam os mansos porque eles herdarão a terra. Os mansos parece aquela pessoa totalmente não faz nada, aceita tudo, né? Então se recolhe nele. O correto bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Coração pacífico não significa que você aceita tudo. Coração pacífico significa que você tem paz no coração.
que você reconhece as suas qualidades, você sabe expressar sua opinião, mas sem ofender ninguém, sem brigar, sem nada disso. O coração pacífico que ele fala é isso. Não é que você tem que ficar, tipo, todo mundo fala e você aceita o que todo mundo fala. Isso é um manso. O coração pacífico não, você escuta todo mundo, respeita a opinião de todo mundo, mas você expressa também a sua própria opinião e você não vai brigar com ninguém por mais que a tua opinião seja correta. Você não vai querer impor tua opinião de forma nenhuma. Tá certo que quando é numa empresa, às vezes você tem que tomar uma decisão, às vezes é difícil. Eu não vou nem entrar nesse tema porque ele vai entrar nisso a continuação desse texto, né? Ele dá alguns exemplos de como a gente deve se portar em discussões. Depende de como for o nosso andamento aqui agora. Se não tiver mais muita coisa para a gente falar, a gente entra nesse assunto também, que aí a gente que aborda esse tema da discussão, né? Que seria ler mais umas 2 páginas do PDF praticamente para ler, então é uma leitura extensa, né, para fazer, mas é um tema só, então depende de for a gente entra, mas quando ele quer dizer exatamente isso, o coração pacífico não é você não tentar expressar a sua opinião, mas é você saber entrar numa discussão ou entrar num conflito de opinião, como ele deu os exemplos aqui, entre pais e filhos, entre casamentos e amizades que às vezes, por causa de opiniões, acaba indo um para cada canto, por causa de maneira de pensar, ou entre filhos que sempre tem um conflito de geração com os pais, mas você saber lidar com essa situação, porque é um crescimento para ambos, então e até no trabalho também, então são pontos que que podem gerar conflitos se você não saber administrar muito bem isso daí. Tá? Mas vamos continuar dessa parte do que a gente falou até agora, se vocês querem comentar mais alguma coisa. Pode falar, Marleninha, tá mudo. Não, então, só voltando à parte dos conflitos que você fala, nós todos aqui somos bem novinhos e a gente já passou pela adolescência. E a gente sabe que a parte da adolescência não é só uma questão de conflito ou forma de falar com os pais. Na parte da adolescência que eu vejo, quando o jovem vai passar para a fase adulta e tem esse meio tempo aí, essa transformação, ele realmente ele age de uma forma mais rebelde, ele mesmo, o próprio adolescente, ele tem uma rebeldia interna, ele tem uma coisa que ele não aceita as coisas. Tudo bem, é como a gente fala, você vai ouvir uma música, aí você fala, nossa, sua música é nada a ver. Mas a nossa música para os nossos pais também era nada a ver. Né? A gente tem que ter esse conhecimento. Mas que o conflito que existe é que eles são muito mais rebeldes do que deveria ser. Eles não conseguem ser assim, tão pacíficos, tão calmos quando eles vão se colocar. É diferente, né? Eu falo por mim, na época o pessoal falava, ela é muito geniosa, por isso que ela quer assim, mas não é a fase de transformação mesmo que faz isso com a gente. Sim, sim. Mas é isso mesmo, é entender que é como você mesmo falou, né? Tipo, muda de geração para geração e a gente tem que entender que vai mudar. Tem um amigo meu que ele tinha eu não tive filhos, né? Então, mas teve um amigo meu que ele tinha 2 filhas, né? E eu acompanhei ele, eu vi as meninas dele, as 2 meninas, desde quando elas tinham 4, 5, 6 anos de idade e até agora que são grandes já, tem 20 e tantos anos, uma já casou, tal, e seguiram alguns caminhos, cada uma seguiu o caminho, né? E eu lembro dele, quando ele me contou, quando eu li Conversando com Deus, né, primeiro e depois eu comecei a ler as cartas. E eu indiquei para ele o Conversando com Deus, quando eu comecei a ler, ele leu também,
e ali deu um insight muito grande para ele, né? Porque muitas vezes o que acontece quando a gente é adolescente, quando é um jovem, né, um jovem adulto aí, a gente quer seguir o nosso caminho, né? E os pais estão ali falando na nossa orelha e a gente às vezes se rebela por isso, porque não adianta, e muitas vezes não adianta o pai ou a mãe falar, a gente vai fazer o nosso caminho, né? Então, quando ele leu no Conversando com Deus, que falava um pouquinho dos filhos, tal, né, uma parte lá, a sabedoria que ele teve ali da leitura foi o que? Ele era contra várias coisas que uma das filhas dele estava fazendo, assim, ele tinha uma opinião totalmente diferente. Mas ele percebeu que não adiantava ele brigar com ela. Porque se ele brigasse, ela só ia afastar mais, né? Então o que ele fez? Ele aconselhou e deixou ela seguir o caminho. E isso fez com que ele continuasse bem próximo e ela foi seguindo o caminho dela. E muitas coisas do que ela fez acabou provando certo e muitas das coisas que ela fez ela bateu cabeça. Mas ela precisava experienciar aquilo, né? E aí foi naquele livro ele entendeu o real papel dos pais. O real papel dos pais é tentar proteger o máximo possível, mas não tem como impedir o caminho que o filho quer trilhar. Assim como a gente, quando era mais novo, eu acredito que a gente tinha um caminho para trilhar, né? Quantas pessoas a gente não vê hoje infelizes, adultos infelizes, porque queriam de repente ter cursado uma outra faculdade ou seguido algum dom que tinha particular e por influência do pai, por influência da mãe, acabaram fazendo uma outra faculdade, acabaram indo cuidar dos negócios da família, coisas que eles não queriam, mas acabou meio que sendo imposto e só trouxe infelicidade para a pessoa. Por quê? Mas porque aquela imposição acabou fazendo com que aquele jovem adulto não seguisse seu próprio caminho. E não tem jeito, existe uma coisa que guia a gente para seguir o nosso próprio caminho, né? Então eu vejo, né, é uma opinião, né? Então cada um vejo que a maior função do pai e da mãe, eu vejo como é orientar, mas não tem como impedir o filho de bater cabeça, não tem como impedir o filho muitas vezes de fazer besteira. Por quê? Porque faz parte do processo e o filho vai e se a gente não se afasta e está próximo, a gente está lá do lado para aconselhar quando ele bater a cabeça e der errado. Mas ele vai ter que vivenciar aquilo, não tem jeito. Se a gente for parar para pensar na nossa história, quantas vezes a gente fez a gente estava lá seguindo um caminho, veio uma pessoa e falou, isso vai dar errado, isso vai dar errado, eu já fiz isso deu errado. Mas mesmo assim a gente vai lá e quer fazer, porque a gente acha, o nosso ego acha que não, porque eu sou o cara, eu consigo, vai lá e faz, aí bate a cabeça e atrasa todo o nosso processo. Então, mas não adianta, a pessoa precisa vivenciar aquilo muitas vezes para aprender, né? É o que ele chama aqui de a sabedoria, por isso que as grandes civilizações, pelo que eu estudo de quinta dimensão, as civilizações mais evoluídas, você pega as tribos indígenas, que são civilizações extremamente evoluídas, são seres extremamente evoluídos, eles dão muito valor para os anciões, eles respeitam muito as pessoas de mais idade. Por quê? Porque eles têm uma sabedoria de saber o que é certo ou errado. E se a gente começar a entender que o nosso intuito é passar sabedoria, e saber que o mundo é diferente agora para quem está nessa fase mais nova, mas os princípios são os mesmos. Os princípios não mudam, os caminhos mudam, mas os princípios não mudam, né? O destino final é o mesmo. Então o nosso intuito, eu vejo que é passar sabedoria para os mais jovens e deixar eles trilharem o caminho deles. Alguns vão escutar, outros não vão escutar. Mas se você não é aquele chato que quer impor o caminho, quando aquela pessoa bater a cabeça, fala, bem que ele tinha me falado que era para seguir o caminho. Então a tua voz acaba criando muito mais força nesse sentido. Mas não tem jeito, as pessoas precisam experienciar e passar por aquela dor para entender que aquele não é um caminho mais correto a seguir. Então isso faz parte muito forte com pais e filhos, né? Alguém quer colocar mais alguma coisinha?
desses que a gente leu? Ó, tem 50 minutos. Vocês querem partir para o encerramento ou vamos ler mais aquele trecho das discussões? Você acha que dá tempo da gente ler e conversar a respeito? Eu acho que sim, porque é só um assunto que a gente até já começou a debater. Eu acho que dá, porque a leitura vai levar uns 10 minutos no máximo, e aí tem uns 40 aí pra gente, tem pelo menos uns 20 aí pra gente dar as opiniões. Vamos lá? Bom, então vamos continuando. Até já dei a introdução, né? Então, dessa maneira, casamento. Vou reler o trechinho para a gente ir para a parte nova, né? Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência, então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com abuso auto-justificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas. O uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha de consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios
e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenha terminado completamente, mesmo que ele conclua antes. Isso significa que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender porque está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que, número 1, você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. Número 2, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. Número 3, sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional.
Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade e poder dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante o conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Primeiro, permaneça em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado. E, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, a segunda opção, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva a seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava, só para essa daqui, para encerrar. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que se semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para a enorme dor que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo e inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Podemos parar aqui. Temos 35 minutos, tem um tempinho. Mas foi só um assunto, né? Deu para entender
que tem a ver com os pais e filhos, com aquilo que começamos a falar, e a maneira de conduzir qualquer tipo de conflito, né? A gente falou muito lá atrás dos conflitos, eu tinha falado que lá na frente Cristo ia falar como a gente devia se comportar nos conflitos, principalmente quando lidava com pessoas com opiniões diferentes. E aqui ele mostra, assim, eu achei a coisa mais, de uma maneira muito lógica de como a gente deve se comportar nos conflitos. Porque se a gente for pensar, as minhas opiniões são baseadas naquilo que eu aprendi, nas minhas crenças, naquilo que eu acredito ser verdadeiro, ser verdade, ser falso, ser certo, ser errado, né? Tem pessoas que crescem em ambientes altamente conturbados e aí a única maneira que ela tem de expressar, de agir, é daquela forma, porque foi o que ela aprendeu. Às vezes até internamente o coração dela sabe que aquilo não é correto, mas ela não consegue agir de outra forma, porque foi a maneira que ela aprendeu. Isso, quem convive na constelação familiar vê muito isso, né? Muitas vezes uma mãe ama o filho, mas ela age de uma maneira, tipo, parece que não ama da maneira como ela age, né? Ela briga, ela bate, ela faz coisas às vezes impensáveis, em alguns casos extremos, e mães e pais, né? Mas mas na verdade ela está simplesmente colocando aquilo que é uma crença dela, que ela inconscientemente está fazendo aquilo e agindo daquela forma. E no trabalho, muitas vezes, quando a gente tem sabe aquelas discussões, acho que a Marlene vai entender bem esse exemplo, eu não sei se a Carmen e a Di já trabalharam em empresa, a Di acho que já, a Carmen acho que também. Às vezes a gente tem umas pessoas que têm anos de casa, e ela sempre fez a coisa daquele jeito, e existem maneiras, de repente você entrou lá, e existem maneiras mais simples de fazer, às vezes com novas tecnologias, coisas novas que podem simplificar a maneira de fazer. E aí você vai conversar com aquela pessoa, às vezes ela está mas sempre foi assim, tal, não sei o quê, e ela se julga às vezes superior, porque ela está lá há muito tempo, então ela já sabe fazer melhor do que você, então ela sabe muito mais, porque está ali, e ela tenta pôr ali, e muitas vezes isso acaba causando conflitos. E se você não sabe como conduzir esse conflito, vai ser uma coisa que nunca vai ter uma solução, não vai ser bom para ninguém, né? Vai afetar os impulsos, né, energéticos, né, as vibrações dos dois. Os dois vão ficar numa vibração negativa que não vai fazer ninguém crescer, não vai levar nada a lugar nenhum. Então, mas é isso. Quem quer pode comentar, Marleninha, pode falar isso. Então, é exatamente isso que você está falando. Quando você tem uma pessoa que ela já é conflitante, já é uma pessoa de conflito, às vezes você querer falar para ela, vamos dar uma pausa, vamos respirar para a gente voltar e conversar, essa pessoa pode se ofender, essa pessoa pode não querer, ela pode achar que é agressivo. Não, você não quer me ouvir? Não, você não quer falar comigo agora? E essa pessoa pode não aceitar o que você está propondo. Às vezes não é, você pode agir da forma mais pacífica que tem, mas a pessoa ela não aceita porque ela não é assim. Então é muito difícil você entrar num conflito que você queira apaziguar se a pessoa de lá ela não é assim. Sim, sim. Não, e é o que ele coloca, assim, você vê que ele coloca, tem casos que é melhor você se afastar e deixar, mas não, o conceito que eu vejo que ele coloca bem pra gente, né, pra quem está num caminho de purificação do ego, de despertar da consciência, de realmente evoluir, é entender que a coisa mais valiosa que existe é a tua paz interior, são as suas vibrações. Então, entrou ali, tá ok, ó, tô vendo, tipo, vamos supor que chegou nessa posição, deixa eu fechar minha janela aqui que meu cachorro ele é inteligente, ele foi lá e abriu para sair e deixou aberto e tá chovendo agora, pera aí. Ele foi para fora para entrar pela outra porta, aí aqui tá fechado aqui o acesso à sala, aí ele abriu a janela para entrar, agora só que começou a chuva e tá fazendo um barulhão aqui, então eu tive que fechar. Mas então se a gente chegar para a pessoa e falar, não, eu acho que nós temos opiniões diferentes, me fala a sua opinião, depois eu expresso a minha e a gente tenta chegar num bom senso. E deixa ele falar.
Mas se mesmo assim, na hora dele falar, depois de um tempo, quando você for falar, ele ficar toda hora interrompendo, não quer ouvir, não quer mudar, não quer fazer, aí é aquilo que ele fala. A pessoa não quer, é o exemplo que ele deu, não adianta, a pessoa não quer mudar, ela não quer escutar, ela está fechada. Então não tem como você entrar num condicionamento pacífico, e aí é uma decisão que você tem. Tipo, se você tem que conviver, você pode aceitar isso, ou você se afasta para não ter mais discussão. Então, claro que quando é trabalho, muitas vezes a gente não tem como se afastar da pessoa se ela trabalha do nosso lado, né? Mas isso vale muito para conflitos entre marido e mulher, entre dois amigos, às vezes que entram num conflito. Então, às vezes para escutar, né, discussões de casais, às vezes, quando um para escutar o outro sinceramente, e quando a pessoa vem para falar coisas que podem até te ofender, é aquilo que ele fala, escuta. Tem coisas que vai falar que vai fazer sentido para você e tem coisa que vai falar que não. Depois que a gente começou a ler as cartas, já vou te passar a palavra, Carmen. Assim, eu e a Lê, umas vezes entramos em discussões que, tipo, a gente começamos a usar exatamente isso aqui. E percebi que várias das queixas, às vezes, que ela fazia sentido. Eram comportamentos meus que eram nocivos, que eu precisava mudar. Eu tive que engolir seco, por mais que às vezes você ouvir aquilo pode te deixar, às vezes, irritado, que às vezes quando você faz sem querer, te deixa irritado, porque você fez sem querer, mas você fez. E quando você tem consciência e sabe que você, nossa, eu fiz, foi sem querer, mas eu fiz, eu preciso tratar disso. Então, eu preciso mudar esse meu comportamento espontâneo. E é isso que ele fala, se você está em consciência, é uma oportunidade de crescimento. E aí você evolui. E parte da pessoa também. Fala, sinto muito, não quis agir dessa forma, e segue em frente. E aí parte da pessoa aceitar isso para não viver aquela coisa de tipo, aí você faz um deslizezinho, entra naquele conflito de novo, né? Então aí vai da maturidade de cada um para ir evoluindo e melhorando e poder seguir em frente. Pode falar, cara. Carmen, tá mudo, Carmen. Barrei sem querer. Meu filho é muito impulsivo, sempre foi. Então, com ele, não tinha acordo. Ele começava a falar, gritar, berrar, e ele que tem razão e não sei o quê. Então, a política era se afastar, deixar ele falando sozinho, daí ele se acalmava, e a gente ia resolver, às vezes, no dia seguinte. Você quer conversar sobre aquele assunto? Está mais calmo? Aí ele conversava, às vezes ele até admitia, porque é difícil admitir a culpa também, admitir que estava errado, que foi ríspido, que foi sem educação, aí admitia, tal, e daí o negócio, mas olha, complicado, viu? Agora entre marido e mulher, eu acho que nunca tivemos grandes discussões, mas uma coisa que eu agora aprendi a fazer é pontuar quando a pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, né? E às vezes eu falava, deixa, nem vou falar nada, e ficava, e guardava. E agora não, agora eu pontuo e falo, olha, você fez isso, você nem percebeu, mas você fez. Ai, desculpa, tal. Então, é interessante essa postura também, né? Mas assim, grandes discussões... Pensei que você tinha parado, Carmen, pode continuar. Não, grandes discussões, assim, acho que nunca participei. Uma técnica que eu uso muito agora em qualquer tipo de situação é, se eu estou irritado com alguma coisa fora e chego num ambiente diferente, a primeira coisa que eu faço é ir para um canto e parar 10 minutos para acalmar a minha mente, porque senão você acaba descontando aquela irritação em quem está perto de você, né? E mesmo se aconteceu alguma coisa que me irritou, eu procuro evitar a resposta na hora.
Eu também vinha quieto, e aí eu faço, até antes de conversar, eu faço uma reflexão. Por que eu fiquei irritado? Será que eu tenho motivo para ficar irritado mesmo, ou é alguma coisa minha que está se revelando infantil, né? É coisa do meu ego? E se é coisa do meu ego, eu deixo quieto, e aí até às vezes eu fico irritado, a Lê fala, você está irritado com alguma coisa? Eu falo, sim, mas é coisa minha, não se preocupa. Tipo, eu percebo que é coisa minha, não é... Aquilo que aconteceu foi só um gatilho para startar aquilo, mas na realidade é algo que eu preciso curar em mim. Tanto que uma coisa que eu vejo que eu mudei, uma das coisas que eu vejo assim é quando eu entro, acabo entrando às vezes há discussões que pode acontecer normalmente com alguém, eu fico, a coisa que mais me deixa irritado depois é porque eu fiquei irritado na hora, porque eu não deveria ficar irritado. Falando, não é para eu agir assim, eu tenho que ter e é isso, eu pego, porque assim, é uma meta minha, ter chegar num ponto de mente neutra. Se acontecer algo que me desagrade, não importa. Eu posso até falar a minha opinião e falar que me desagradou, mas sem aquilo afetar minha frequência vibratória. Quando aquilo afeta minha frequência vibratória, eu fico indignado comigo mesmo, não com a pessoa. Fico comigo, porque eu reagi daquela forma. Mas não porque eu estou concordando com a pessoa, mas eu não quero, aí eu sempre faço a purificação da consciência minha, porque quando a gente fica irritado, é porque tem algo do ego que ainda precisa ser tratado. Então eu sempre purifico aquilo que é para não me irritar mais. Não que eu concorde com a pessoa, mas eu não devo agir daquela forma. Então é uma maneira que eu procuro estar sempre trabalhando em mim desse ponto, né? Então, se algo me desagrada, não tem problema me desagradar se é algo que eu não goste, mas desde que aquilo não afete o meu humor. Isso que não pode afetar. Minha paz não pode ser afetada. É esse ponto que eu faço. E é isso que eu entendo que você vai chegar no estado de iluminação espiritual. Porque Cristo não concordava com tudo. Mas se algo não agradava a ele se mantinha neutro. Aquilo não abalava em nada a postura, o jeito dele. Como ele falava, não importa se vocês acreditam ou não em mim, meu amor por vocês é o mesmo. Né? Então é esse ponto, aconteceu algo, é procurar manter a mente neutra. Isso é uma coisa que eu procuro trabalhar muito em mim, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa de trabalho contínuo. Ainda não atingi esse estado, gostaria de falar que já atingi, mas não atingi. Mas é uma coisa que eu me vigio sempre, o orar e vigiar, que é para poder, é a única maneira de você estar sempre evoluindo, é você orar e vigiar e manter, tá? Assim, para você poder manter as suas frequências vibratórias. Pode falar, Marleninha. Só colocando o que a Carmen falou, realmente a gente tem que saber pontuar, não deixar, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer em relacionamentos é não deixar a coisa muito tempo. Porque assim, fez isso comigo hoje, eu fiquei magoada, mas como eu tô, né? E ele tá nervoso, tipo assim, não, vou deixar para falar, mas falar logo, porque o ser humano vai guardando a coisa e vai explodir. Consumindo, então chega a hora de falar, você tá muito mais irritado. Então realmente, dá um tempo, esperar baixar, não gostei disso. Ok, chega no outro dia, eu tô tudo bem, posso conversar? E eu acho que sempre colocar nas relações que você tem, não só com o marido, mas assim, com meu filho, com minha filha, quando eu baixar, se eu me acalmar, eu chegar e colocar. Eu não gostei disso, dessa forma que você fez, ou disso ou daquilo, para que a pessoa saiba também a forma como eu não gosto de ser tratada. Porque às vezes as pessoas falam e você não fala nada, ela vai continuar fazendo da mesma forma, né? Eu acho que é interessante pontuar, assim. Sim, com certeza, com certeza. E em amizades, muitas vezes, tem amigos que eu adoro, mas tipo, tem alguns comportamentos deles que eu não concordo, mas é respeitar que é da pessoa. E se aquilo não te afeta, né, você deixa e releva. Mas assim você consegue manter e cultivar amizades. Mas por quê? Porque você sabe quem a pessoa é na essência, né? Isso é o mais importante.
E alguém quer comentar mais alguma coisinha? Não, eu só fui atacada pela minha fera aqui. Eu tive até. Ela está aqui do meu lado. Bom, se ninguém for falar nada, eu vou perguntar se vocês conseguiram fazer as perguntas que a Marleninha comentou de ler de novo a parte das cartas para ver em que ponto que está no processo de evolução. Aquelas lembras da semana passada que a gente comentou? Então... Mas ainda dá tempo, que nós estamos no assunto ainda. Dá tempo ainda para a próxima semana a gente... para fazer as perguntas. É legal, é bem legal assim, para aquele ponto de autoanálise sempre, né? Para você ver em que ponto que você está. E assim, eu acredito que desse trecho que a gente deu hoje, né, a gente falou um pouquinho dos conflitos e falou dessa parte de entregar, da fé, da dúvida, né? Que foi, acho que, os dois assuntos principais de hoje. Procura lembrar na história de vocês que serve de inspiração. A história que eu contei para vocês desse período meu nos Estados Unidos, ele serve de uma inspiração, porque quando eu voltei para cá, me deu alguns conflitos internos de novo, né? Né? Mas a maneira como eu lidei com tudo quando eu estava lá, eu falo que é a maneira que eu tive muito, assim, mais próxima do que eu posso dizer de merecimento, entrega e gratidão para atingir os objetivos. Então, estava um determinado ponto que as coisas não estavam andando. Agora começou tudo a fluir, mas no que a gente está fazendo aqui. Mas é tentar lembrar, então, mas ali serviu como uma referência para mim, né? Então, como a Carmen contou essa história serve como uma referência para ela, a maneira como ela conduziu, de repente, de entrega, de fé, mas deve ter alguns assuntos também que ainda não estão fluindo como deveria. Então, de repente, fala, peraí, como foi o comportamento que eu tive naquela situação que eu posso empregar nessa situação? O que está faltando na minha fé, será que as coisas não estão claras? Será que está faltando fé realmente? Será que está faltando a entrega? Será que eu não estou me sentindo merecedor dessa situação? Será que eu não estou sendo grato o suficiente pelo que vai acontecer? Eu estou vibrando na falta? Então, e caso não teve nenhum desses momentos na vida, é procurar entrar tudo isso. Porque a partir do momento que a gente sabe exatamente o que quer, se sente merecedor disso, prepara a nossa mente para ir limpando os sentimentos ruins, para começar a entrar nessa nova vibração de entrega, de merecimento, de gratidão, e as coisas começarem a fluir. E se não estão fluindo, é porque tem alguma crença tua que está impedindo. Então é isso que você precisa começar a trabalhar para poder deixar essa coisa exatamente fluir do jeito que deveria. Então, esse exercício é muito bacana, que é assim, como a gente vem falando nas últimas semanas. A gente está indo, aqui a carta 8, a carta 9 é um resumo, ele faz um aparado e fala de mais alguns assuntos. Mas a carta 8 é o fechamento, é a nossa como a gente vai, como será a nossa vida quando a gente estiver no caminho. Aqui a gente está no caminho, ele está mostrando como é o nosso caminho final da purificação da consciência. A gente já passou por várias purificações, está refinando, controlando e lidando melhor com as situações, controlando vibrações. Então, ele está dando dicas para a gente manter as nossas vibrações e para as coisas fluírem mais naturalmente. Então, começa a fazer um exercício teu do dia a dia, né? Que depois quando a gente acabar de ler as cartas, eu quero ainda fazer pelo menos mais um encontro que não vai ser nem de leitura, vai ser de trocas de experiências. O que cada um conseguiu vivenciar, praticar, que está fazendo diferença na vida de vocês, antes da gente retomar um novo grupo, né? Então, e é legal isso, né? Para a gente poder até analisar aquilo que a gente escreveu lá atrás, na carta 2, como a Di falou, como a gente estava e como a gente está hoje, né? Então e é as vivências que vão mostrando o caminho que a gente está seguindo, e aí para a gente poder deixar a nossa vida cada vez mais fluida para esse nosso destino final de ascensão de consciência nessa primeira fase
experiência 3D que a gente está vivendo. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Carmen não, Marleninha, Didi. Então vamos lá, vamos encerrar, vamos fazer nossa meditação no nosso silêncio para a gente enviar nossas vibrações para o universo, nossas vibrações para as pessoas que estão necessitando. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Aquietar nossos pensamentos, silenciar nossa mente. E quando sentir que entrou no silêncio, procura sentir o seu corpo e emanar suas vibrações positivas de paz, de luz, de alegria, de cura, de sabedoria, para todas as pessoas que hoje estão precisando, que estão passando por situações extremas, como lá no Sul, como no Oriente Médio, como em outros países que estão em guerra, para as pessoas que estão em situação de ajuda nos hospitais sofrendo, ou por pessoas que estão passando por qualquer tipo de sofrimento na rua, para os animais. Então vamos mandar nossas vibrações. Então vamos lá.
Vamos respirando fundo. E cada um no seu tempo vamos voltando. Muito bem, todos voltaram. Então é isso, gente. Hoje terminamos por aqui, mais uma semana. Vou ver se eu consigo até amanhã ou quarta-feira colocar no ar, né? De ontem, da semana passada, eu coloquei só hoje no ar, né? Então vamos ver se eu consigo colocar antes aí para quem quiser revisar. E quem quiser fazer o exercício dessa aula lá, aquelas perguntinhas, vai ser bacana até vai ser importante para o seu próprio processo, né, de evolução, para você conseguir medir aonde você está nesse nível de crescimento espiritual, né? E é isso, gente. Obrigado a todos. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa semana. Obrigada, boa semana. Bom friozinho para todos. Valeu, gente. Gratidão. Gratidão. Tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite.